Por que algumas famílias conseguem ajudar os dependentes químicos e outra não? Você sabia que existe o jeito certo e o jeito errado? É verdade. A família, ela precisa mudar a sua postura ao ajudar uma pessoa dependente química. Sabe por quê? A família, ela tem grande tendência a assumir um comportamento inadequado também com o próprio dependente. A família pelo desespero, porque ela não consegue, por exemplo, estabelecer limites, não consegue colocar uma postura onde o dependente químico é responsável pelas suas ações. No entanto, quando a família não tem conhecimento, quando a família de fato não busca ajuda para que ela possa lidar com essa situação, ela vai ficar cada vez mais perdida. São pontos importantes que a família precisa pensar. Vamos imaginar uma situação. Se você tem um problema cardíaco, você vai querer cuidar direito disso com um bom profissional ou de qualquer forma? Infelizmente, a família faz diferente isso quando se trata da dependência química. Você sabe que existe um jeito certo de cuidar de um dependente? Quando eu falo de cuidar, não é facilitar o uso, preocupado com as manipulações, porque a família deve aprender a encarar essa realidade, principalmente para ajudar uma pessoa dependente química a mudar o caminho para a recuperação. O jeito certo significa que você precisa buscar conhecimento, não só ele, porque se você não praticar, conhecimento não vale nada. Quantas e quantas famílias continuam acreditando num processo que o dependente químico vai mudar de uma hora para outra? Gente, é o jeito errado de encarar essa situação. Você não vai conseguir ajudar uma pessoa dependente química se você está esperando com que essa pessoa mude de uma hora para outra o próprio comportamento. Até porque você sabe mais do que eu, e olha que eu conheço muitos casos, de todos esses anos que eu trabalho, que dependentes químicos, infelizmente, se acostumam e têm uma zona de conforto para as coisas que estão vivendo. Às vezes muito pouco para nós, mas para eles é o suficiente. Então não dá para viver desse jeito. Por um outro lado, eu quero que você entenda que o jeito certo para ajudar uma pessoa dependente química é você responsabilizá-lo por aquilo que essa pessoa faz. Imagine que todas as vezes que uma pessoa dependente química pega o seu carro, bate e ele não assume consequências disso, ele vai continuar pegando o carro e vai bater, usar e vai continuar aprontando por aí. Mas também em outras situações. Você quantas vezes já trocou, por exemplo, o celular porque ele disse que perdeu? Aí você fala, nossa, de novo. Mas você acaba acreditando que agora ele vai procurar um emprego, agora ele vai precisar de um celular e você, de novo, novamente acaba fazendo algo para ele. A falta de responsabilização de uma pessoa dependente química prejudica a mudança que ele precisa viver. Sabe por quê? Quando você não assume o que você faz, quando você não tem compromisso, quando você não entende que suas escolhas vão ter consequências, qual é o caminho mais fácil disso? É eu não me preocupar com o que eu vou fazer. Infelizmente, a família acaba agindo do jeito errado quando ela vai lá, paga suas dívidas, vai lá, conserta os problemas que ele está buscando, assume as responsabilidades, inclusive como exemplo a pensão de filhos, continua, por exemplo, comprando, pagando objetos, mantendo a pessoa dependente química e essa pessoa, de alguma forma, não consegue enxergar que está fazendo tudo errado. André, mas como é que eu devo então fazer? É importante que você não abra mão de que você possa mudar a sua postura, e aí quando eu falo isso, limites, ter uma comunicação adequada e principalmente lembrar que você tem uma característica que nós chamamos de codependência. A codependência é a forma que você vive para ajudar uma pessoa dependente química esquecendo da sua própria vida. Só que quando você faz isso, você não está só correndo atrás do dependente químico. Você está tentando controlar, você está tentando consertá-lo, salvar, mudar o comportamento dele e, na verdade, você está resolvendo coisas que não são suas. André, é difícil? Então, mas se você não mudar essa postura, qual é a tendência do que você vai viver daqui para frente? Você não vai ajudar a pessoa dependente química. E não é isso que você quer, não é verdade? Agora, por outro lado, junto com a postura, você precisa ter conhecimento. Eu até falo muito isso, por exemplo,
dos meus grupos que eu faço com o Superação com Amor. Eu não sei se você sabia, eu tenho um grupo chamado Superação com Amor que é online. Eu tenho encontros semanais com as famílias e lá nós trabalhamos muito sobre o que é de fato, né, ter esse apoio ao dependente químico. Porque você talvez esteja ainda vivendo uma situação de desconhecimento, dificuldades de estabelecer limites, problemas em lidar, né, com os conflitos do dia a dia. Então você precisa ter um conhecimento de forma especializada, mas principalmente acompanhamento. Então nós precisamos enxergar. O jeito errado é eu fugir de buscar o conhecimento, eu não mudar a minha postura e principalmente eu não responsabilizar o dependente químico por aquilo que ele faz. E ainda precisa de uma coisa certa que você precisa entender. Existe uma outra maneira que, além de tudo, é você compreender que mesmo que você esteja fazendo tudo certo, você precisa ter persistência. Pessoas dependentes químicas desenvolvem um comportamento inadequado já desde a sua infância e certamente o que você está vivendo com ela hoje não é só agora. Já está acontecendo há muitos anos, você já está passando por essas situações há muitos anos. Então entenda, você não vai conseguir resolver de uma hora para outra, de um tempo para o outro, tudo o que está acontecendo. Não adianta cobrar a perfeição do dependente químico. Afinal de contas, nem você é perfeita. Só que você precisa entender que se você começa a mudar hoje, daqui a um ano você vai ver diferenças na relação que você tem com a pessoa dependente química. Então a gente precisa parar, né, de fazer as coisas do mesmo jeito. Eu costumo até brincar que eu sempre falava nas minhas lives de quinta-feira, lá 2, 3 anos atrás, que existe um tipo de família que é a família formiga. É isso mesmo. A família formiga é aquela que faz, não para de fazer, só que infelizmente acaba desistindo pelo caminho, acaba não dando conta de ver as mudanças. E você já está cansada disso. Você já não está sobrecarregada de fazer o mesmo caminho? Por que que você hoje vê as histórias de que famílias estão conseguindo ajudar um dependente químico a viver a recuperação? Porque elas mudaram a postura que estão lidando com aquilo. Elas mudaram o comportamento delas mesmas e pararam principalmente de fazer uma outra coisa que eu acredito que é um jeito errado de lidar com a situação. É o fato de ficar reclamando e ficar repetindo os comportamentos. Não dá. Quantas e quantas vezes você já buscou o recurso, a ajuda do dependente, só que você está fazendo a mesma coisa? Como assim, André? Você continua utilizando o recurso da internação. André, você é contra a internação? Não, eu não sou contra a internação. Eu só estou dizendo que você está acostumada a usar uma única ferramenta para um problema que tem situações diversas. É verdade. A dependência química, ela não é só a questão do uso da substância. Infelizmente, muitas famílias acreditam nisso. E a verdade é, o maior problema da dependência química se trata de comportamento. Por isso que tantos dependentes químicos passam por 1, por 5, por 10 internações e continuam voltando ao uso e a família cada vez mais destroçada, sobrecarregada, com problemas, falidas financeiramente e já não aguentam mais emocionalmente. Isso é um processo que infelizmente se repete. Às vezes a família até toma essa atitude para poder ter um pouco de sossego. Afinal de contas, o jeito certo de fazer ajuda para poder lidar com o dependente químico não é o jeito de ter fácil. Não é uma maneira rápida. Não, nós precisamos nos envolver, ter compromisso. Infelizmente, eu conheço famílias que elas também não assumem o compromisso. É verdade, o compromisso de fazer o que é necessário, não é o fazer o que deseja para o dependente químico. Ele, infelizmente, né, gosta de ter as coisas, ou ela gosta de ter as coisas, de forma mais egoísta. Nós chamamos até de egocentristas, querem todo mundo em volta deles. Mas você, por um outro lado, precisa entender que se você não mudar a sua postura, você está sempre fazendo do jeito errado. Jeito certo é: pare de tentar controlar aquilo que você não controla. Pare de você tentar mudar aquilo que não depende de você, que é o outro que vai mudar. E tenha coragem necessária para fazer aquilo que depende de você. Afinal de contas,
Eu conheço as histórias das famílias que conseguem ajudar um dependente químico e vivem um processo de mudança e de recuperação e outras não. Será que você está fazendo do jeito certo? Será que você está fazendo do jeito errado? Será que você também está fazendo aquilo que é preciso? Eu quero te perguntar aqui. Coloque inclusive nos comentários deste vídeo. André, eu não sabia que eu tinha que fazer diferente. Ok, o que você vai fazer daqui para frente para que você possa mudar essa situação? O que você verdadeiramente vai agir ou vai continuar reclamando? Afinal de contas, quem reclama não resolve, só pede para passar mais ainda por aquilo que está vivendo. E você, na verdade, precisa tomar uma nova atitude. Vamos fazer o jeito certo? André, eu não sei por onde começar. Coloque aqui embaixo nos comentários o que você deseja, saber que eu possa te ajudar. Além disso, você pode também falar com a minha equipe para saber como conhecer os meus programas de ajuda e orientação à família. Gostou desse vídeo? Aproveite aquele like, aquela curtida, aquele joinha. Aproveite também e compartilhe. Sabe por que eu falo de compartilhar? Você com certeza tem alguém ao seu redor, na sua família, amigos ou grupos que você conhece, que você pode levar esse vídeo. É importante com que a gente leve informação, orientação correta para as famílias que estão vivendo um problema tão difícil. E claro, eu espero continuar aqui te apoiando. Então coloque suas dúvidas nos comentários novamente e eu estou aqui para que juntos a gente possa transformar a realidade das nossas famílias. E juntos somos mais fortes. Você chegou aqui ao final deste vídeo, gostou? Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, clique no sininho e ative as notificações. Juntos somos mais fortes.